Bem-vindo, caro teleouvinte! É mais uma emissão desta que é uma grande vacina do conhecimento histórico. Telebomba no ar! Cá estamos nós, caros teleouvintes da Bomba na História. Ora, hoje iniciaremos a abordagem daquela que é considerada o paradigma das revoluções liberais e burguesas, a Revolução Francesa. Este tema estará dividido em 4 episódios, dada a complexidade dos acontecimentos que vamos aqui abordar. Fique connosco, caro teleouvinte, fique atento, porque muito daquilo que hoje vamos falar e nas próximas emissões foi fundado neste período, neste lugar. Ora, avancemos, caro teleouvinte, e avancemos sem medos. Telebomba no ar. Bombemos juntos. Nas vésperas da Revolução Francesa de 1789, criaram-se uma série de condições políticas, económicas e sociais que, de forma direta ou indireta, acabaram por culminar nos acontecimentos de 14 de julho. A insustentabilidade das finanças públicas em França, o descontentamento social, a prevalência dos direitos feudais e os ecos da Revolução Americana que ainda se faziam sentir, constituíram-se como os elementos impulsionadores da mudança do curso da história da França. Logo em 1789 foram convocados os Estados Gerais, que reuniram membros de 3 ordens com vista a encontrar soluções para os problemas vividos. O impedimento da votação por cabeça levou o terceiro Estado a proclamar-se Assembleia Nacional. A partir daqui, rapidamente se passou para o desmantelamento do antigo regime. As 3 ordens fundiram-se numa só e a elaboração de uma Constituição tornou-se um objetivo a concretizar. Apesar do clima revolucionário vivido e da aprovação de uma Constituição em 1791, a monarquia não foi inicialmente posta em causa, pelo que se instaurou uma monarquia constitucional. No entanto, Luís XVI permaneceu hesitante relativamente à constituição do novo regime, o que acabou por conduzir, inevitavelmente, ao fim da monarquia e à proclamação da República no ano de 1792. Nos anos que seguiram, entre 1792 e 1794, viveram-se alguns dos dias mais violentos da Revolução. A execução do rei e o período do terror, marcado por perseguições e mortes, o que gerou um clima de profunda instabilidade. O período do terror chegou ao fim no ano de 1795, quando, depois da execução de Robespierre, se iniciou o Diretório. Este período foi marcado por uma forte instabilidade política, por problemas económicos e financeiros, apesar de ter sido um tempo de vitórias militares no exterior. O golpe de Estado perpetrado por Napoleão Bonaparte deu início ao consulado e permitiu a pacificação e o estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. A Revolução Francesa, que, tal como a Revolução Americana, assume características das revoluções liberais e correspondeu ao período entre a convocação dos Estados Gerais em maio de 1789 e o golpe de Estado de novembro de 1799, liderado por Napoleão Bonaparte. A tomada da Bastilha, a 14 de julho de 1789, foi considerado um dos momentos mais simbólicos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa significou uma profunda transformação em termos políticos, sociais e económicos, pois pôs fim à monarquia absoluta
Instaurou primeiro uma monarquia constitucional, seguida de uma república, aboliu o antigo regime e com ele os direitos senhoriais e os privilégios da sociedade de ordens. A Revolução Francesa criou também uma nova sociedade, na medida em que os franceses deixaram de ser súbditos e tornaram-se cidadãos livres e iguais perante a lei. Consagrou a ideia de que a soberania assentava no povo, a soberania popular, pois os cidadãos delegavam o poder nos seus representantes, através de eleições. No entanto, a Revolução Francesa foi claramente um processo complexo de transformação cujas causas de natureza diversa podem ser divididas entre causas estruturais e conjunturais. As causas mais enraizadas e duradouras no tempo e que podem remontar ao reinado de Luís XV assentam em questões de natureza política, económica, social e cultural. Deste modo, do ponto de vista político e económico, desde 1744, que o Estado francês apresenta uma fragilidade financeira, uma vez que tinha vindo a acumular desde esse período sucessivos déficits que progressivamente debilitaram as suas finanças e afetaram a sua economia. Um problema persistente que, a longo prazo, se mostrava cada vez mais difícil de resolver. A fragilidade financeira acentuou-se com a participação francesa a partir de 1778 na Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, o que obrigou a coroa a sucessivos e avultados empréstimos para poder participar neste conflito. A insustentabilidade das finanças públicas levou alguns ministros de Luís XV e de Luís XVI à defesa de uma reforma do sistema de impostos, no sentido de generalizar o seu pagamento a toda a população. Do ponto de vista estritamente político, desde o reinado de Luís XV, que os monarcas enfrentaram a oposição dos parlamentos locais, sobretudo o de Paris. Importa esclarecer que os parlamentos no antigo regime em França diferem do parlamento no sentido atual do termo. No antigo regime, tinham funções judiciais, administrativas e políticas, podendo, em última instância, julgar em nome do rei. Competia-lhes também assegurar que os éditos régios estavam em consonância com as leis e os costumes do reino, sendo, portanto, responsáveis pelo controlo da legalidade. A partir de meados do século XVIII, os parlamentos entraram em conflito com o poder do rei, sobretudo no que respeita ao pagamento generalizado dos impostos. Estes parlamentos locais, compostos por membros da nobreza, revelavam-se, em alguns casos, defensores de um modelo monárquico semelhante ao de Inglaterra. Ambicionavam também recuperar um papel político preponderante que o absolutismo régio tinha diminuído, constituindo-se ainda como um fator de resistência a qualquer tentativa de reforma do Estado que fosse contra os seus privilégios ou isenções. Em termos sociais, persistia a secular divisão tripartida e hierarquizada de uma sociedade desigual, baseada nos privilégios judiciais e fiscais, isentando os privilegiados, o clero e a nobreza, do pagamento da maior parte dos impostos. Esta situação, sobretudo fiscal, provocava tensões crescentes entre os estratos superiores do terceiro Estado, burguesia, e os privilegiados, o clero e a nobreza. A burguesia, letrada e rica, que desempenhava funções na área mercantil, administrativa, jurídica ou nas profissões liberais, cada vez mais se consciencializava que era sobre eles que recaía o peso dos encargos financeiros, tão necessários à corte e ao Estado,
pelo que desejava pôr fim aos direitos senhoriais através de uma justiça fiscal mais equitativa. Por outro lado, a sobrecarga de impostos afetava largamente os fracos rendimentos dos estratos mais baixos do terceiro Estado, que sentiam a constante degradação das suas condições de vida, pois mesmo em épocas de alguma melhoria produtiva ou de menor que resistia, a maioria vivia no limiar da subsistência. Assim, o descontentamento social não era exclusivo dos mais desfavorecidos, uma vez que as elites burguesas e as aristocráticas começavam a demonstrar um crescente mal-estar com a monarquia absoluta. Se a alta burguesia se via afastada dos cargos administrativos e políticos, restringindo as hipóteses de mobilidade social, a nobreza procurava obter uma maior participação política, aspirando uma e outra por reformas consonantes com as ideias que vinham sendo vinculadas pelo espírito das luzes. Na verdade, o iluminismo inspirou grande parte das mudanças culturais que ocorreram em França, no pensamento e na mentalidade das elites. A rejeição do absolutismo, a defesa de princípios como a liberdade e a igualdade, que valorizavam a dignidade do indivíduo e a soberania popular, e ainda o desejo de um modelo político assente na divisão de poderes, tinham-se difundido não só entre as elites, mas também por entre camadas mais alargadas da população. As causas conjunturais mais próximas e imediatas vividas nas vésperas da Revolução Francesa assentavam em fatores económicos, sociais e políticos. Em termos económicos, os anos que antecederam a Revolução foram particularmente difíceis. O ano de 1787 foi marcado por chuvas e inundações, por seca e saraiva no verão, acompanhado de um inverno rigoroso, condições que se refletiram nas más colheitas cerealíferas de 1789, provocando o aumento significativo do preço do pão. Esta situação vinha-se juntar-se a uma crise de subsistência desde 1788, causadora de revoltas populares. Além do mais, a indústria têxtil encontrava-se numa situação de estagnação e no ano de 1789 a sua produção diminuiu muitíssimo, aumentando as dificuldades de escoamento dos produtos e contribuindo para o crescimento do desemprego neste setor. Deste modo, o descontentamento social era generalizado. A fome, a miséria e a mendicidade, consequência das condições económicas adversas, provocaram sublevações populares um pouco por toda a França. Por outro lado, a realeza era vista negativamente. O monarca Luís XVI era visto como um rei fraco e hesitante perante as medidas necessárias a implementar. Além do mais, Luís XVI foi incapaz de enfrentar e controlar a nobreza dos parlamentos locais, que muitas vezes divergiram das decisões régias. A par da imagem hesitante de Luís XVI, juntava-se também a imagem da rainha Maria Antonieta, considerada frívola, gastadora e inimiga dos franceses. De origem austríaca, filha de Francisco I, imperador do Sacro Império Germânico, e da imperatriz Maria Teresa de Áustria, era detestada por se considerar que representava os interesses austríacos na corte francesa. A Áustria e a França eram inimigas e, por isso, o casamento entre Luís XVI e Maria Antonieta foi um esforço diplomático no sentido de promover o entendimento entre os dois reinos. Importa referir que, nesta altura,
circulavam inúmeros panfletos em Paris acusando a rainha de promiscuidade e de manter inúmeros amantes na corte francesa. Na verdade, muitas destas difamações nunca foram provadas. O povo atribuía-lhe a célebre frase: "Se não têm pão, comam bolos", o que causava grande indignação devido à situação de carestia e de miséria em que vivia grande parte da população. Porém, a historiografia não prova que esta frase lhe possa ser atribuída, uma vez que o mais provável era que desconhecesse a realidade e as condições em que viviam os franceses. O déficit financeiro que se tinha tornado insustentável e que havia sido tornado público em 1781 pelo ministro Necker obrigava à urgência do levantamento de impostos, surgindo pela mão de Calonne, ministro das Finanças de Luís XVI, a proposta de uma reforma administrativa e fiscal. Esta pretendia uniformizar a tributação, com um novo imposto direto sobre todos os proprietários fundiários, do qual não eram excluídas as ordens privilegiadas, e visava ainda promover a abolição das barreiras alfandegárias internas, de forma a estimular a economia. Esta proposta de taxação encontrou forte resistência por parte da nobreza nos parlamentos, o que acabou por levar à demissão do ministro. Calonne foi substituído por Brienne, que apresentou uma versão modificada da anterior proposta, quando presidia uma Assembleia de Notáveis reunida com o propósito de solucionar o problema financeiro com que a França se debatia. Mas a reação nobiliárquica e a oposição permanente dos parlamentos levaram a que se evocasse o princípio de que o rei não podia levantar impostos sem a convocação e o consentimento dos Estados Gerais. Neste sentido, Luís XVI resignou-se às exigências e convocou então os Estados Gerais a reunir em maio de 1789. E é assim, caro teleouvinte, que chegamos ao final de mais uma emissão. Ramboia da Boa. Ação. Suspense. Na próxima emissão, caro teleouvinte, continuaremos a saga do triunfo da Revolução Francesa. O que vai acontecer nos Estados Gerais? Porrada? Até lá, já sabe, siga-nos nos canais de informação do costume, nomeadamente no canal do youtuber Telebomba, da Bomba na História. E não se esqueça, associe-se a esse grande movimento. Hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Cartel ouvinte, o suspense está no ar. Até mais ver. Telebomba no ar. Bebemos juntos, não esqueça.